Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros versos, texto muito amado da palavra, uma cura no tanque de Betesda. João, capítulo 5, do primeiro verso em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Que a palavra de Deus, ela frutifique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é o terceiro milagre de Jesus no Evangelho de João. É um texto muito conhecido de todos nós. É um texto que começa com um contraste. Esse texto começa falando que, por um lado, havia pessoas numa festa. João não especifica qual festa era essa. Aliás, o Evangelho de João, ele é dividido em 6 festas. João menciona 3 Páscoas, no capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 11. Ele menciona no capítulo 7 a festa das cabanas. Ele menciona no capítulo 10 a festa da dedicação, o Hanukkah. E aqui, no capítulo 5, ele inicia dizendo: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ele não explica qual das festas era essa. Então, por um lado, havia pessoas festejando. O texto diz que eles estavam celebrando, comemorando, e isso é uma bênção. A nossa vida tem momentos de riso, a nossa vida tem momentos de alegria, e a palavra nos ensina que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Inclusive, uma vez, Jesus, ele repreendeu as pessoas, porque eles chegaram e falaram assim: Jesus, os seus discípulos não jejuam. E Jesus, ele repreendeu, ele falou assim: olha, é certo quem está com o noivo em uma festa ficar triste? Ele falou: é errado isso. Isso não é um comportamento adequado. E ele vai dizer: o noivo está com eles agora, não é tempo deles jejuarem, mas vai chegar o tempo que o noivo não vai estar aqui. E aí eles vão jejuar, vão lamentar. Mas o que eu quero mostrar é esse princípio de alegrar com os que se alegram. Amém? Você está num dia de festa, você está numa mesa. Já viu gente assim? Às vezes está todo mundo feliz na mesa, a pessoa senta na mesa, começa a falar de doença, está repreendida essa pessoa.
A minha mãe está doente, está com pus no braço. A pessoa comendo pudim, gente, não tem condições. Né, pastor Paulo? Então, vamos nos alegrar com quem se alegra, amém? Só que tem um contraste. Porque logo na sequência vai dizer que se por um lado tinham pessoas numa festa, por outro lado tinham pessoas no tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas, e estavam sofrendo. Eram pessoas, no verso 3 diz, inválidas e doentes. Eu estou lendo na tradução NVI, a nova versão internacional, fala cegos, mancos e paralíticos. Ao mesmo tempo que pessoas estavam felizes, pessoas estavam tristes, estavam com problemas. E a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia fala, obrigado irmão, a Bíblia fala sobre os sofrimentos, a Bíblia fala sobre os momentos de dificuldade, e do mesmo modo a Bíblia nos ensina sermos empáticos. O que é empático? É espelhar o sofrimento do outro. Então, chorar com os que choram. Do mesmo jeito que é muito feio, é mais do que deselegante, é um pecado você estragar a alegria dos outros. Quantos estão entendendo, amém? Também não é o comportamento apropriado de um servo de Deus e de uma serva de Deus dar gargalhada na hora do luto, dar gargalhada, fazer piada na hora da tristeza. Do mesmo jeito, Jesus não ensinou esse princípio para a igreja, que nós chamamos de regra de ouro. Ele não ensinou no Sermão do Monte, olha, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Então você está em um momento de tristeza de alguém, a filha de Jairo estava morta. A filha de Jairo estava morta. E aí quando Jesus falou que a menina dormia, quer dizer, ele tinha um plano, ele iria ressuscitar, como nós sabemos pela leitura do Evangelho. As pessoas, mesmo as que estavam chorando, começaram a dar gargalhada, começaram a rir. Presta atenção, existem pessoas que estão felizes, mas existem pessoas que estão chorando. E a Bíblia fala em Eclesiastes, há tempo de rir, há tempo de chorar. E a Bíblia nos ensina que nós devemos chorar com os que choram. Louvado seja Deus pela igreja, que tem consolado pessoas nessa pandemia. Louvado seja Deus pelos amados irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo Consolador, que tem dado um abraço nessas pessoas que estão inválidas. Eu quero deixar um registro, pastor Paulo, aqui no púlpito da Primeira Batista de Aracaju, de gratidão também pela minha família, em nome da minha família, por tantos irmãos que me mandaram mensagens dessa igreja, orando pela minha mãe, irmã Esmeralda, intercessora. Com 58 anos, ela foi internada 3 meses por causa do Covid, mas pela misericórdia de Deus, Deus resgatou ela saiu daquele leito, ela continua numa cadeira de rodas, com sequela nas pernas, mas o pulmão curado pela misericórdia de Deus. E eu recebi dessa igreja solidariedade. Você já parou para pensar nisso? Que isso é a igreja de Jesus, meus amados irmãos e irmãs, sabe? Pessoas que não são nem da sua família, não são parentes, mas são de uma família mais profunda, a família espiritual, e se importam com você, e fazem coisas por você. Isso é a igreja do Deus vivo. Esse texto, então, começa com um grande contraste. Ele começa com um grande contraste. Na história da interpretação desse texto, em 2000 anos que a igreja lê, estuda e prega esse texto, os exegetas, os intérpretes, os servos de Deus do passado, perceberam algo muito maravilhoso, que esse texto, ele tem um pano de fundo no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel falou sobre esse dia, ele profetizou sobre esse dia, e é um dos textos que mostra o poder profético das Escrituras. Ezequiel capítulo 36, verso 37, Deus mostrou para Ezequiel esse dia, porque ele disse: assim diz o soberano, o Senhor, uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel, e farei isto por ela. Preste bem atenção, vá acompanhando aqui, diz assim: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente, e elas saberão que eu sou o Senhor. E o capítulo 37 é o texto tão conhecido do Vale de Ossos Secos. Então a igreja, quando leu
o Evangelho de João, começou a ler o Evangelho de João, inspirado pelo Espírito Santo, se lembrou dessa profecia de Ezequiel, que disse que Israel estaria como rebanhos, como ovelhas, nas suas festas fixas, e nesse dia, o Senhor mostraria que Ele é o Deus de Israel. E agora, nas festas de Jerusalém, na porta das ovelhas, Jesus Cristo, Filho de Deus, apareceu ali. E Jesus, então, como foi visto, o profeta viu os vales de ossos secos, ele vai encontrar um homem ressequido, destruído, paralisado, acomodado, estagnado, largado. E nós não temos o tempo de estudar o capítulo 5 inteiro, nós vamos concentrar na primeira parte, mas Jesus, ele vai levantar esse homem, como ele quis levantar o seu povo, a igreja. Ele vai levantar esse povo que está jogado como morto, como num túmulo, ali no meio das fezes, da urina, um monte de gente inválida, uma situação triste, uma situação suja. Mas Jesus passou por aquele lugar, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. O Evangelho de João então registra Jesus chegando nessa intercessão. Então preste atenção, meus amados irmãos, o grande ponto é que nós temos dias de alegria, nós temos dias de tristeza. Agora o que não é certo é viver estagnado no pecado. Aí não. Aí nós precisamos dessa intervenção de Deus na nossa vida. Só Deus, só a misericórdia de Deus para nos arrancar. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra essa manhã? Só Deus. E você então não pode se entregar. Esse texto vai dizer, Jesus, esse homem está 38 anos parado. Esse homem está 38 anos no mesmo lugar, conforme o texto diz. Veja só, ali havia um homem no verso 5, que estava ali, paralítico, há 38 anos. Deuteronômio, capítulo 2, verso 14, diz assim: passaram-se 38 anos, entre a época que partimos de Cades Barneia, até a nossa travessia no Vale do Jereque, período no qual pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. 38 anos para Israel é o tempo que morreu uma geração, é o tempo de uma geração inteira. Então, desde o início desse texto, no capítulo 5, nós temos um homem, existe a profecia de Ezequiel, existe esses 38 anos, e como Jesus mesmo vai explicar, depois no confronto dele com os líderes do judaísmo, esse homem, ele representa não só um homem, ele representa um povo que estava ressequido, um povo que estava estagnado. Depois você lê a exortação de Jesus, olha, quem os acusa é Moisés, no verso 45, vocês colocaram as esperanças nele, não foi? Mas mesmo se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas como vocês não creem no que ele escreveu, como crerão no que digo? É no capítulo 5 do Evangelho de João que começa o enfrentamento que vai levar Cristo à cruz. Até o capítulo 4, Jesus está crescendo em popularidade, ele está crescendo em influência, ele está crescendo mais no capítulo 5. Quando Jesus, então, do ponto de vista do judeu, ele ousa realizar um milagre e curar e mandar o homem carregar uma maca. E os judeus inventaram uma regra, que não podia carregar maca no sábado. Deus nunca falou isso, mas eles inventaram, as regras religiosas que eles inventaram estavam acima da palavra de Deus. Estavam mais importantes do que Deus. As ideias dos homens estavam acima daquilo que Deus havia estabelecido. Mas Jesus veio restabelecer a palavra de Deus, não só na letra, mas na prática, amém, queridos? Não só da boca para fora, não só rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Então Jesus, ele chega diante desse homem que está estagnado. O texto diz, meus amados irmãos, que ele estava ali esperando um agito na água, E aqui é importante esse comentário também. O final do verso 3 e o verso 4 inteiro, ele não aparece em muitos manuscritos importantes da Bíblia. Muitos manuscritos importantes
manuscritos completos, não mencionam o final do verso 3 e o verso 4 inteiro. Se você reparar, a maior parte das Bíblias coloca essa explicação na nota de rodapé. Mas ele foi adicionado na maior parte das Bíblias do mesmo jeito. Por quê? Porque sem esse comentário do final do verso 3 e o verso 4, o verso 7 não faria o menor sentido. É difícil de entender o verso 7. Por que ele estava parado ali? Então está meio implícito no texto, de um modo ou de outro, que aquele homem, quando estão entendendo, ele esperava alguma coisa da água. Alguma coisa ele esperava da água. Os grandes exegetas desse texto ensinam que provavelmente alguém colocou uma nota do lado e ela foi incorporada, ela ajuda a esclarecer o texto, mas nós não precisamos ficar apavorados por causa disso, porque de todo modo o verso 7 diz assim, o paralítico fala, Senhor, ninguém me ajuda a entrar na água quando ela é agitada, outro entra antes de mim. Quer dizer, está implícito que esse homem, ele acreditava que acontecia alguma coisa na água que poderia curá-lo se ele entrasse primeiro. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Alguma coisa acontecia na água. Alguma coisa. Esse texto diz aqui, outros manuscritos aparecem isso. De vez em quando, descia um anjo do Senhor, agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada a água, era curado de qualquer doença. Percebe? Está meio implícito no verso 7 de todo jeito. Mas o fato é que Jesus ele vai chegar diante de um homem estagnado. E a partir desse homem nós estamos, na verdade, vendo, como João mostra no resto do capítulo, uma nação inteira estagnada. E quantas pessoas permanecem estagnadas no pecado hoje? Quantos homens e mulheres de Deus estão estagnados na vida, parados, sem frutos, improdutivos, infrutíferos? Meus amados irmãos, tem gente que está andando, ele vê a casca de banana lá na frente, ai, eu vou cair de novo, pelo amor de Deus, vai para o lado, infeliz, é só mudar de caminho. Não, ele está acostumado, eu vou cair de novo, ele está entregue. Jesus ele fala 3 coisas para esse homem nesse texto. Primeiro, ele faz uma pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado? Uma pessoa que estava numa posição vitimista, uma posição de autocomiseração, uma posição de, a gente fala no Brasil, de coitadismo, ai, tadinho de mim, ai. E primeira coisa, Jesus confronta aquele homem. Ele faz uma pergunta, você quer ser curado? Veja só, Jesus, esse homem está lá, é Jesus que chega no lugar, é Jesus que fica sabendo da situação dele, é Jesus que aproxima dele. Esse é um dos textos que mostra a misericórdia de Jesus. O homem não fez nada, não pediu nada. Jesus chega, mas Jesus confronta. Na misericórdia dele, ele confronta aquele homem, mostrando a sua total soberania. Você quer ser curado? Ele dá uma resposta esfarrapada. A segunda coisa é primeiro no verso 6, segundo no verso 8. Ele vai dizer então levante-se, pegue sua maca e ande. Não foi apenas para esse homem que Jesus disse isso. Marcos 2, Jesus fala isso com aquele paralítico, né? Lembra a cena, os amigos descem o paralítico numa casa, Jesus fala a mesma coisa, levanta, pega a maca e anda, porque o Messias, ele veio restaurar a força das nossas pernas. Os profetas diziam que ele ia restaurar a vista aos cegos, e ele fazia o manco andar. Ele é o Messias escolhido, ele é o enviado de Deus. Nós, igreja, cremos que Jesus é o Cristo, o Messias enviado por Deus. Então ele falava mesmo, levanta, pega a maca e anda. É a segunda palavra. Ele diz, olha, não importa o tempo que você está 13.680 dias parado. 38 anos são 13.680 dias. E Jesus ele não só confronta, mas as ordens de Jesus nos libertam. Ele dá uma ordem e dá força para aquele homem realizar aquela ordem. Ele não tinha como fazer por ele, mas Jesus deu a ordem e deu a energia, deu a disposição naquela perna. Como o profeta havia visto, ele restaurou os ossos com carne, com ligamentos. E aquele homem então tem força para levantar. E aqui tem mais um ensinamento bíblico muito claro, que a Bíblia inteira ensina que Jesus veio nos levantar. Amém, queridos? Uma das palavras bíblicas para o pecado é tropeço, é cair.
Por isso que na doutrina cristã a gente fala a queda do homem, não é assim? Porque o homem está caído da sua condição. É das palavras, a palavra caído na Bíblia, ela é uma palavra profundamente teológica. É a palavra que mostra a nossa condição. Nós caímos, implica dor, implica não estar do jeito que deveríamos, mas Jesus está dizendo, levanta. E levanta também é uma palavra teológica. Toda vez que nós levantamos, vamos levantar do banco, daqui a pouco. Levantar é uma palavra ligada à doutrina da escatologia. No último dia, todos se levantarão diante de Cristo. Então levanta. Ele se levantou no terceiro dia. E ele dá poder para a gente levantar. Para a gente levantar. Toda vez que a gente levanta de uma cadeira, a gente pode lembrar que Jesus ressuscitou dos mortos. Toda vez que você levanta de um banco, você pode lembrar de Jesus falando com você, levanta, pega a tua maca e anda. E ele diz, levanta, pega a maca e anda, levanta. Jesus, ele tira um homem de uma condição, como ele queria tirar o povo dele de uma condição espiritual. E aí, no verso 14, é a terceira fala de Jesus para aquele homem. Porque ele diz, olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então aqui a terceira palavra de Jesus é um incentivo à santidade. Aquele homem não está mais lá no tanque de Betesda. Gente, o tanque de Betesda existe até hoje. Quem tem a oportunidade de ir para Israel, o dia que você visitar Israel, amém, queridos? Olha aí, é muito interessante, está lá. O tanque de Betesda está lá. Eles são dois tanques interligados. É um trapézio, são dois trapézios. Está no mesmo lugar. Está lá as ruínas do tanque de Betesda. Aquele homem estava ali, naquele lugar, na porta das ovelhas, que era um lugar de rebanhos. Ele era um lugar sujo, porque passavam muitos animais ali. Neemias, ele menciona no capítulo 3, verso 1, verso 32, no capítulo 12, verso 39, ele menciona essa porta, chama Porta das Ovelhas, porque era onde as ovelhas passavam. E esse homem estava ali. Agora aquele homem foi curado. E ele encontra Jesus agora no templo. O texto não diz que ele estava adorando a Deus, mas não é significativo que ele saiu de um lugar sujo, agora ele está no templo. Jesus encontrou esse homem no templo. E ele falou, olha, não peca mais. Aquele homem nem sabia quem era Jesus, mas Jesus foi lá, ó, não peca mais. Quer dizer, a causa daquela situação era o pecado. A causa, na vida desse homem, olha, não peca de novo para não acontecer agora uma coisa pior do que isso que aconteceu. Quer dizer, aquele homem, ele estava paralisado por causa do pecado. O pecado paralisa a nossa vida. O pecado, então, é o que leva à queda, como diz a palavra de Deus. Mas o homem do tanque é o templo, e agora Jesus o chama a viver em santidade. Um homem curado, o verso 16, que foi o último que nós lemos, ele foi contar aos judeus. E então, os judeus passaram a perseguir Jesus. Os judeus... Esses judeus são os judeus religiosos, que não obedeciam o que Deus falava. Veja só, eles não estavam nem um pouco preocupados que o homem estava andando. Eles não perguntaram assim, quem te curou? Eles perguntaram, quem te mandou carregar a maca? Então tem gente que é assim, ela não está nem aí se você está com Deus, se a sua família está bem, ela não se importa com você, ela se importa de você obedecer às ideias dos homens. Pessoas controladoras, dominadoras. Mas Jesus veio nos libertar disso. Nós estamos numa igreja batista. Nós somos protestantes. Nós cremos na palavra de Deus, no sacerdócio universal de todos os crentes. Nós cremos que nenhum homem pode mandar na nossa espiritualidade, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então o pastor tem uma vocação de espantar o lobo, de cuidar da ovelha, de amar, mas não é o pastor que alimenta a ovelha, é Cristo que é o bom pastor. O pastor não é pasto, nós podemos ajudar até um momento, mas você pode orar em nome de Jesus, estar na sala do trono. Jesus abriu um novo e livre caminho, amém, queridos? Eu quero fazer algumas aplicações práticas, então, para a nossa vida, algumas aplicações pastorais desse texto tão maravilhoso. Quem ama aí a palavra de Deus, hein, gente? Ó, dá uma glória a Deus aí, batistas. Amém? Ó, algumas aplicações práticas aqui, ó. Eu quero colocar diante de nós, então, algumas coisas que podem, então, paralisar a nossa vida. Baseado nesse texto, amém? Baseado nesse texto, nesse ensino bíblico,
Nós podemos aprender aqui devocionalmente, refletindo, à luz da palavra, à luz das Escrituras. Nós podemos pensar então algumas coisas que paralisam a nossa vida. E muitas vezes nós ficamos como esse homem, como essa nação, longe de Deus. A primeira coisa mais clara que o texto ensina é que é a falta de arrependimento. Continuar uma vida de pecado. O pecado paralisa a nossa vida. Jesus está falando isso aqui. Ele leva a vida de mal a pior. Jesus, ele fala em Mateus 12, ele conta a história de um homem, que o espírito imundo saiu desse homem e foi procurar descanso. Presta atenção. Tem gente tão chata que até o diabo tira férias da pessoa, pelo amor de Deus. Ele foi procurar descanso, que ele não está aguentando essa pessoa. Ele saiu, Jesus falou que o espírito imundo saiu. Quando um espírito imundo sai do homem procurando descanso, ele não encontra. E ele volta com 7 espíritos piores. E a situação daquele homem final é pior. Então o objetivo do inimigo para a sua vida, para a sua família, é de mal a pior. Agora a palavra de Deus fala que você vai andar de glória em glória na presença dele. Paulo diz, olha, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos arrepender. O pecado paralisa a vida, destrói o casamento, destrói tudo. O filho, a relação entre pais e filhos, são ilusões. Meus amados irmãos, tudo passa. O pecado, ele vem de liberdade, mas ele traz escravidão. Na hora do pecado parece que é uma coisa muito legal, mas o que ele traz, na verdade, é pura escravidão. Eu contei ontem para os jovens, quando eu entrei na faculdade, na primeira semana de aula, gente, aí eles descobriram que eu era crente. Eu virei o Bíblia, eu virei o Aleluia. E eles fizeram trote na faculdade de Direito, na PUC, lá em Minas Gerais, e jogaram ovo em mim, colocaram minha cabeça num bueiro, mandaram eu chamar os tartaruga ninja. Deus tem misericórdia. E eu fiquei gritando, e aprontaram comigo, e me colocaram numa cadeira, me deram um copo de pinga, e a faculdade começou a gritar, vira, vira. Gente, parecia que eu estava sendo crucificado. Eu falei, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu joguei a pinga na cara das pessoas. Eu virei a pinga na cara das pessoas, e eles vaiaram, e me xingaram, e foi muito difícil o começo da faculdade, quando o pessoal, eles pegavam muito no meu pé, mas o tempo foi passando. O que vale não é uma vida no pecado, é uma vida na presença de Deus. Eu contei para os jovens ontem, foi muito legal, né, Júnior? Nós tivemos uma tarde ontem, e eu falei com os jovens, olha, o tempo passou. No último dia de aula, quando a turma foi escolher o representante, o orador da turma, eu era o único que conversava com todo mundo. Olha só como que as coisas são. E aí eu fui eleito, gente, por unanimidade. Até eu votei em mim mesmo, gente. Eu votei. Então, né, pastor Paulo? Às vezes o pecado é uma coisa assim. Ah, se você não pecar, você não vai ser aceito. Não é isso? Se você não fizer parte, você vai ser excluído. Isso é mentira. O que vale é uma vida na presença de Deus. O que se quiser excluir, que exclua. Se mandar para a fornalha, que mande. Porque tem o 4º homem na fornalha. Mas se Deus não quiser libertar a gente, nós vamos estar com Ele na glória, por causa que Ele é maravilhoso, é o que vale a pena. E eu contei para os jovens, para fechar esse ponto, eu falei assim, olha, hoje eu tive a alegria de fazer o casamento de vários dos meus colegas de turma. 7 colegas da minha turma, eu fiz o casamento deles. E muitos deles não são nem crentes, 2 deles são juízes. E um chegou para mim, faz o meu casamento, eu falei, mas você é ateu, cara. Ah, mas você acredita em Deus, né? E vai que Deus existe, né? Aí já garante. Eu falei, não é assim. Não é assim. Mas é engraçado que o que vale a pena, na hora do pecado ali, parece que tudo que existe é o pecado. Mas é uma mentira. A minha oração é que as escamas das mentiras possam cair dos nossos olhos. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus. É o que Jesus falou para esse homem. O pecado paralisou sua vida. E se você continuar em pecado, se você voltar a pecar, olha, vai ficar pior a situação. Não vive em pecado. Sabe, nós estamos num culto cristão. Em nenhum momento vão entrar pessoas aqui nas portas encapuzadas para matar um bode aqui e jogar sangue de bode em vocês. Porque não é sangue de bode que salva, não é sangue de animal nenhum que salva. É o sangue do Cordeiro de Deus que salva. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Com todo respeito às pessoas que não têm a luz do Evangelho, mas não é ficar numa escadaria com os joelhos ensanguentados que vai te salvar. Não é nada que você possa fazer, porque você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Nenhum de nós pode se salvar.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o Salvador do mundo. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, a porta, Ele que nos salva, meus irmãos. Sabe outra coisa, então, outra aplicação que pode nos paralisar, que a Bíblia ensina, e nós aprendemos nesse texto, os ambientes. Ambientes podem paralisar a nossa vida. Perceba que a fé daquele homem está no tanque, está na água. Ele acredita, ninguém me põe lá no tanque, ninguém me joga lá na água. E ele fica acreditando em coisas sem sentido. Ele fica então colocando a fé dele num ambiente, sabe? Meus amados irmãos, não é porque nós estamos no templo que nós somos cristãos, né? Aquela frase famosa do evangelista Billy Sunday: não é porque você entra numa garagem que você vira um carro. Então tem pessoas às vezes que ficam apegadas ao ambiente, como se o ambiente pudesse salvar a gente. Não é o ambiente que salva. No pináculo do templo, Jesus foi tentado por Satanás. E Satanás ainda usou a escritura. Olha, Jesus, está escrito, né? Aqui na palavra, você dará ordem aos anjos. Porque ele propõe um suicídio para Jesus. Aí Jesus fala: não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tentar o Senhor. Então, você às vezes pensa que é o ambiente, eu estou aqui na igreja. Gente, não adianta. Eu já falei aqui na outra vez que vim, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor batista. 3 bisavôs foram pastores, pregadores, diáconos batistas. Eu peço perdão aos irmãos, mas um era presbiteriano independente. 4 bisavôs, eu tenho 3/4 de sangue batista. Meu bisavô José de Benedito, minha bisavó Margarida, da Igreja Batista da Lapa, São Paulo, capital. Dedicaram a vida lá na Igreja Batista da Lapa. Meu outro bisavô, que era russo, Stefan Paley, ele veio com a minha bisavó Varvara para o Brasil, e eles cederam o terreno onde foi construída a Igreja Batista de Lucélia, no interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu. Então, dedicaram a Igreja Batista lá em Lucélia. Aí, por parte do meu pai, o meu bisavô Antônio Felismino de Oliveira e minha bisavó Júlia, servos de Deus enviados do Nordeste para o Sudeste, para São Paulo, vieram de Pernambuco para São Paulo, região de Marília, pregar a palavra de Deus. Eu tenho uma carta desse meu bisavô Antônio pedindo orações porque a junta de homens estava brigando. Que Deus tenha misericórdia da junta de homens, amém, queridos? E ele pedindo oração. E nós temos essa carta ali orando, 1942. E aí meu outro bisavô amado, o reverendo Anísio Pereira do Lago, minha bisavó Maria Lago, eles foram organizadores, presbíteros ali na primeira igreja presbiteriana independente, lá em São Caetano do Sul. Então, o que eu quero dizer? Gente, você não me engana. Você pode fazer cara de santão. A pessoa que é filho, neto, eu já olho, eu sei até o pecado que você está cometendo, e não é nem o Espírito Santo, é só o jeito mesmo. Crescido na igreja, gente. Cachorro lá é pastor alemão, outro é pastor belga. Você está aqui com cara de batista, você está aqui sem Jesus, nós vamos todos nós juntos para o quinto dos infernos. Porque é Jesus que salva. Não é nome no hall de membro, não é dentro de uma família. Você tem 4 bisavô batista? Eu duvido que tenha alguém aqui. Eu duvido que tenha alguém mais batista do que eu nesse templo. É muito. Eu estou procurando. Falei com o pastor Saião, falei com o Jonas Madureira. Eu estou falando, falei com todos os pastores. Tem uma campanha. Tem alguém mais batista que o Davi? E não acha. E olha, eu não me apego a isso, porque não é isso que salva. O ambiente não salva. Jesus falou: olha, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Essas pessoas são pessoas que vêm para o templo, vêm para o culto e acham que isso. Herodes gostava de ouvir pregações. Herodes ouvia João Batista. Ele era o primeiro que escutava o podcast de João Batista, Voz do Deserto. Saía no YouTube, ele mandou arrancar a cabeça de João Batista. Porque não é nenhum ambiente que te salva, é Jesus Cristo que te salva. É Jesus que nos salva. Sabe outra coisa que pode paralisar a nossa vida? São as superstições. Esse homem acredita na água. Eu estou assustado de ver, gente, outra aplicação prática para nós aqui, tanto de crente que está ficando esotérico.
crentes, na nova geração, os meninos acreditam em horóscopo, gente. São coisas sem nenhum sentido. São coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe, nós não podemos deixar então que essas crendices, sabe, você não pode construir sua vida numa ilusão, numa coisa sem nenhum sentido, numa areia. Construa sua família na rocha que é Cristo. Como é que você quer que sua vida ande, frutifique, se você está colocando tudo na areia? Então não tem a menor condição, nós precisamos crer em Jesus. Gente, a primeira linha da Bíblia derruba todas as outras concepções que nós não cremos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então o ateísmo, nós não cremos assim. Porque não diz o nada gerou alguma coisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós não cremos no panteísmo, que é crer na natureza, que a natureza é Deus, que Deus é a natureza. Não, no princípio Deus, um ser pessoal, Ele criou os céus e a terra. A natureza é criatura de Deus, é criação de Deus. Nós não cremos no politeísmo, que é a existência de vários deuses se enfrentando. Nós não cremos nisso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é soberano, Ele está no trono, Ele controla todas as coisas. Deus está no trono. Cristo é o ponto fixo nesse universo bagunçado, instável. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nós não cremos no politeísmo, nós não cremos, gente. Nós não cremos no animismo, que é a crença que a água cura, aplaudir o sol. Não, Deus criou a natureza. Então, meus amados irmãos, superstições também podem paralisar vidas. Paralisar pessoas que poderiam, um homem criado na cultura hebraica, um homem que tinha acesso à palavra de Deus, à Torá, aos livros, aos profetas, aos salmos, acreditando num negócio. Então, em nome de Jesus, que Deus nos livre disso. Que nós possamos amar a palavra, ler a palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E em último lugar, decepções com as pessoas. O texto ele fala, né, que ninguém me coloca, e aí você tem uma decepção com alguém. Mas isso não pode ser uma desculpa para você parar de amar a Deus, louvar a Deus. Deus é santo. Hebreus 12, ele fala sobre a raiz de amargura. E fala, olha, não arranca essa raiz de amargura. A raiz de amargura, então, é algo que acontece que você fica triste. Mas aí, tudo bem, até aí tudo bem, mas não deixa a ira, o sol se pôr até a sua ira passar. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia mostra sobre isso. Fala para você colocar diante de Deus. Lancem sobre o Senhor a sua ansiedade. Aí não, a pessoa fica alimentando, regando a amargura. A Bíblia fala que então vai contaminar, vai criar raiz no coração da pessoa. E vai contaminar quem está perto, vai amargurar quem está perto. E aí dá o exemplo de Esaú. O autor de Hebreus fala de Esaú, que Esaú é o modelo de alguém amargurado, alguém não resolvido. Em nome de Jesus, nós vamos ser pessoas resolvidas na presença de Deus. Resolvido em Cristo Jesus. E as decepções, elas existem, mas Deus tem poder para curar essas decepções. Deus tem poder para limpar traumas essa manhã. Não importa quanto tempo você tem um trauma, uma tristeza, Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Eu creio nesse Deus, o Deus vivo, Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vamos orar agora, crendo que Jesus tem poder para nos ordenar. Levanta, pega a maca e anda. Vamos levantar. Não se acostume com a penumbra. Porque você parou de orar. Não tem jeito. Não, ore. Não tem como. Eu não tenho cura, não tem conserto. Não. Eu falei ontem com a juventude, olha, deu errado essa faculdade. Ore, busque direção de Deus e tenta de novo. Matricula. Vai lá, faz a prova. Porque, gente, se nós estamos aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos aqui não para ficar andando cabisbaixo. Se nós ainda estamos aqui, é para testemunhar, é o tema deste congresso, é para vida gerando vida, é para influenciar, é para perfumar o trabalho, é para nós salgarmos a família, é para nós levantarmos quem está caído, é para nós enxugarmos a lágrima de quem está tão triste, é para nós apontarmos um caminho, sabe, para quem não tem nenhum rumo. Esse homem não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não entendia o que estava acontecendo. O homem, verso 13, ele não tinha ideia quem curou ele, porque Jesus ele desapareceu. Mas depois que Jesus falou com ele, mais tarde, Jesus encontrou ele no templo.
e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. E o homem foi contar aos judeus que foi Jesus que curou ele. Aquele homem que ficava ali reclamando, esse homem agora está falando de Jesus. Esse homem agora está numa nova vida. Esse homem agora não é mais carregado numa maca, é ele que carrega a maca. E ele começou a dizer: olha, ele que foi lá, foi Jesus que me curou. Foi Jesus que me tirou dessa situação. Agora eu sei o nome dele, foi Jesus. Jesus de Nazaré, foi ele que mudou a minha vida. Foi ele que me levantou daquele tanque. Foi ele que tirou a minha paralisia. A minha oração é que aqui haja casamentos abençoados. Casamentos que às vezes estão ficando desbotados, tristes. Jesus está dizendo: levanta, pega a maca e anda. O brilho, a paixão, o amor. Famílias que estão paradas. A pandemia paralisou, não. Em nome de Jesus, eu estou tão feliz de estar aqui essa manhã. De ver a casa de Deus, o povo de Deus feliz, adorando a Deus, cheio. Meus amados irmãos, nós temos rodado, né, Pastor Paulo, pelo país. E muitas igrejas morreram, ressequiram. Pessoas ficaram paradas, amarguradas, mas aqui na Primeira Batista de Aracaju tem um povo de Deus. Continue, meus amados irmãos. Vamos seguir, nós estamos pouco tempo aqui na terra. Pouco tempo aqui na terra. A vida passa, a pessoa famosa morre. O Jô Soares morreu. A pessoa desconhecida morre. Está vendo? A pessoa veio do pó e volta para o pó. Mas João diz lá no capítulo 13 que Jesus veio de Deus e estava voltando para Deus. É outra vida que Jesus propõe para nós. É outra vida que Jesus propõe para nós. Que Deus abençoe a igreja. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aprendemos no Evangelho de João que o Senhor tem poder para levantar os paralisados. Aquele homem, 38 anos, jogado ali, Senhor. Mas pela tua misericórdia, o Senhor foi até ele e o levantou. Os religiosos não gostaram nada disso, porque foi quebrada uma regra humana, mas o Senhor veio estabelecer as regras de Deus, a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nós oramos mais uma vez essa manhã: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a vontade dos homens, não a vontade das pessoas, das criaturas, mas a vontade soberana do Criador. Nós oramos, ó Deus, por cada família, nós oramos por cada pessoa. Como o Senhor levantou um povo, levanta as nossas vidas. Restaura o vigor. Pessoas que estão pesadas por causa do pecado, pessoas que estão pesadas por causa da ansiedade. Nós queremos lançar esse peso sobre o Senhor. Queremos ouvir a tua voz que gentilmente nos convida: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Ó Deus, pela fé que o Senhor gere nos nossos corações, é a obra da graça, é a obra do teu amor. Nós te rendemos graças e pedimos, ó Deus, a tua misericórdia. Fica conosco nesse mês de agosto, Senhor. Fica conosco na conclusão desse ano, que seja, ó Deus, um tempo de colheita, um tempo, ó Senhor, de bênção sobre o teu povo. Nós oramos, rogamos ao Senhor o pão de cada dia, Senhor. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém.